Olá pessoal, boa tarde, eu sou a professora Vitória e hoje nós vamos abordar um pouco sobre ondas mecânicas em uma dimensão. Bom, e de que forma nós abordaremos as ondas mecânicas em uma dimensão? Através do experimento conhecido como máquina de Chico, certo? Mas antes é importante atentar para as seguintes definições. Eu defini um mapa mental resumitivo para auxiliar nos estudos e no entendimento do que seria ondas mecânicas, de um modo geral. Então, em geral, as ondas mecânicas elas são perturbações que se propagam em um meio material e se caracterizam por conduzir energia de um ponto a outro e não matéria, pelo menos as ondas mecânicas. E aí o que acontece? Elas podem ser definidas em transversais, quando o movimento é perpendicular à direção da onda, ou longitudinais, quando é paralelo à direção da onda, certo? Imagina, por exemplo, uma mola de um caderno. Ali é um exemplo perfeito de uma onda longitudinal. Já as ondas transversais são os modelos mais comuns de se imaginar uma onda se propagando no espaço, por exemplo. E geralmente as ondas, tanto transversais como longitudinais, elas se caracterizam pelas propriedades que vão mensurá-las, que são a amplitude, caracterizada pela letra A, geralmente, a frequência, comprimento de onda e a velocidade. Então, o que acontece? O que são cada uma dessas grandezas? O que elas representam? A amplitude, ela nada mais é, a grosso modo, podemos assim dizer, ela representa as propriedades de ondas, elas vão mensurar como a onda se comporta no espaço. Dentre elas, nós temos comprimento de onda, dada geralmente pela letra grega lambda, e, na verdade, ela caracteriza a distância que uma onda percorre em um comprimento de onda, certo? Que uma onda percorre, podemos assim dizer. Lembrando que esse período de tempo ele é dado pela letra T maiúscula, convencionalmente. Bom, outra propriedade das ondas em geral é a frequência, dada geralmente pela letra F. E, já que falamos do período, não poderíamos deixar de falar da frequência, que é o inverso do período. O que essa grandeza representa? Ela representa uma oscilação completa sob um determinado período de tempo, que no SI geralmente é medido em segundos, tá? Porém, podemos medir em minutos, podemos medir em horas, podemos medir em milissegundos, isso tanto faz. Porém, no SI, nós vamos medir convencionalmente em segundos. O período, tá? A frequência, ela vai ser medida, geralmente, em RPS, que é uma rotação por segundo, que também pode ser expressa como 1 Hz, como unidade básica para a frequência. Temos também a velocidade de propagação dessa onda, que, como na cinemática, representa um espaço sobre um tempo. Porém, aqui, o espaço ele não é linear, ele é ondulado, que é representado pelo comprimento de onda. Portanto, convencionou-se que a velocidade vai ser simplesmente o comprimento de onda sobre o período, que também relacionada à frequência pode ser o comprimento de onda pela frequência, certo? E está faltando uma grandeza importante aqui nessa anotação. Que grandeza é essa? Seria a amplitude. Bom, a grosso modo, podemos enunciar a amplitude como a altura da onda, ou simplesmente o quanto ela distende no espaço, certo? Isso também se conecta à frequência, ao comprimento de onda e, como eu disse anteriormente,
todas essas propriedades estão interrelacionadas. Beleza, pessoal? Texto para acontecer. E com os fenômenos ondulatórios não poderiam ser diferente. Eles precisam acontecer em um espaço, eles precisam de um tempo para acontecer, certo? Esse tempo é medido em segundos, como eu disse, convencionalmente pelo sistema internacional, né? Então tá, e o que são esses fenômenos ondulatórios? Consiste em reflexão, refração, difração, interferência, polarização, ressonância. O que é reflexão, gente? Quando você se olha no espelho... Você vai passar pra cá? Não, eu vou ficar andando. Ah, Quando vocês se olham no espelho, vocês percebem que a fisionomia de vocês é devolvida, não é? Com a onda acontece a mesma coisa. Imagina que a gente dá um impulso aqui na máquina de Shiva, o nome desse objeto é máquina de Shiva, e de repente ela volta para o mesmo ponto de origem. É como se você estivesse jogando uma pedra na parede e ela voltasse para você. Isso é que podemos representar como reflexão. E nesse caso, o comprimento de onda ele é mantido, a velocidade ela é mantida, todas aquelas propriedades que eu citei no início, elas são mantidas no fenômeno da reflexão de onda, especialmente nas ondas mecânicas unidimensionais, que é o caso que estamos abordando. Beleza. E refração, professora? O que é refração? Imagina agora que essa mesma onda ela está se movimentando aqui nessa sala, aí de repente eu abro a janela e ela vai se movimentar para outro meio. De repente, uma daquelas propriedades que eu expliquei no início será modificada, certo? Esse é o fenômeno que a gente descreve como refração. Na luz, por exemplo, é muito comum a gente ver um raio de luz mudar de direção, né, ali e tal. Na verdade, o que mudou foi a velocidade de propagação. Nesse experimento, por exemplo, havendo diferença entre a massa de uma corda e essas duas cordas conectadas, vai haver o fenômeno da refração, sim. Por quê? Porque vai mudar a densidade entre essas cordas. E aí, por exemplo, da maior densidade à menor densidade, vai haver um aumento progressivo na velocidade. Já da menor densidade para a maior densidade, vai haver uma diminuição, né? Por quê? Porque a velocidade é uma grandeza, como é que eu posso dizer? É uma grandeza dissipativa, né? Podemos assim dizer. Ela vai se igualando a zero à medida que o tempo passa. Nesse caso aqui, tá? Especificamente nesse caso aqui. Beleza. E o que é difração? Imagina então que exista um furo em uma caixa e aí a onda tá lá oscilando, tananã, tananã, e de repente ela vai passar por aquele furo. Será que ela vai se comportar da mesma forma naquele furo que ela estava se comportando antes de passar pelo furo? Não. O que ela vai fazer? Vai contornar o obstáculo. É isso que acontece. Isso a gente pode até levar para a nossa vida. Por exemplo, eu tinha uma professora que ela dizia o seguinte: nós não podemos bater de frente com os nossos problemas. A gente tem que contornar ali, temos que ser maleáveis. E onde é que a gente encontra coisas maleáveis no nosso cotidiano? A própria água. A própria água, por exemplo, que é uma onda bidimensional, que eu não estou abordando sobre ondas bidimensionais aqui nesta aula. Porém, a água ela é um exemplo como descrever a difração sobre determinados obstáculos. Ela vai entrar ali naquela fenda, ou melhor, ela vai avançar sobre os obstáculos e ela vai se adequar a eles. Na nossa vida, a gente pode fazer isso. A gente pode se comportar como uma onda. A luz, que é uma onda eletromagnética, que mesmo que ultrapasse o vácuo, né, mesmo que ela
perpasse lá todo o espaço do universo, mesmo que ela adentre nos piores locais possíveis do universo, ela ainda vai difratar, ela ainda vai passar por obstáculos, ela ainda vai passar sobre pontos. Certo, gente? Então, difração é essa propriedade maravilhosa de contornar obstáculos, não é querer ser maior que o obstáculo, mas sim, sabe, se adequar a ele e passar por ele, sem, no entanto, perder velocidade, sem perder comprimento de onda, sem perder frequência por isso. A difração, ela só vai alterar isso, essa forma de propagação da onda, naquele instante. Ela não vai mudar completamente a onda, certo, gente? Beleza, e o que é interferência, professora? Interferência, bom, digamos que esse obstáculo falado na difração agora não seja mais um objeto parado, um corpo parado, e sim seja outra onda. Imagina que, sei lá, uma onda A se desloca sobre um espaço e aí vem uma onda B se deslocando também sobre esse espaço, né? A mais B. Só que notem aqui que elas estão com a mesma fase. E aí o que acontece? A mais B em mesma fase vai dar B mais A, ou BA, em uma fase maior, né? É aquilo, ou soma ou some. Bom, digamos que agora esse obstáculo que foi falado no tópico da difração não seja mais um objeto parado. Digamos agora que ele seja uma outra onda, certo? Uma onda que está vindo em direção à sua onda, que você está incidindo ali. Beleza? E aí, por exemplo, temos uma onda A e vem essa onda B na mesma direção que A. E agora, o que A vai fazer? Já que B não está parado e eles estão na mesma fase, eles irão se somar, né, para formar algo maior, algo mais energético. Esse é o fenômeno que chamamos de interferência construtiva. Por quê? Porque eles irão construir uma fase maior, né? Vão ter mais energia, vão propagar-se mais intensamente no espaço. E o contrário disso? O que é exatamente o contrário disso? Imagina agora que a onda A, tá aqui, ó, a amplitude lá no menos do menos do menos negativo, né? E aí B tá ali, com toda aquela amplitude, toda aquela energia. Agora, quando eles se somarem, já que estão em diferentes fases, praticamente não vai sobrar quase nada dessa soma. Vai haver uma interferência destrutiva nesse caso. Olha, a gente aborda propriedades de ondas, fenômenos de ondas, mas isso não nos lembra uma frase muito utilizada no Facebook, no Instagram, né? Aquela coisa, ou soma ou some. Desculpa, eu te cuspi, né? Ou soma ou some. Isso é aplicado também na física. Olha, quando A mais B se somam, construímos alguma coisa maior, um objetivo maior, né? Quando A é negativo e se soma com B, não negativo exatamente, mas quando A está invertido, se soma com B, A não tem nada para oferecer para B. O que vai acontecer? Uma destruição. É o mesmo caso, por exemplo, de um cara ou uma mulher que, sei lá, tem muito dinheiro, aí quer casar com outro que não tem nada, não tem absolutamente nada, só tem débito. O que acontece é isso, uma interferência destrutiva. Um vai destruir o outro, energeticamente nesse caso, né? Vai destruir o saldo do outro, né?
energeticamente. Isso foi um exemplo pitoresco que eu dei, dia a dia e tal, mas as ondas, elas também tendem a se comportar dessa forma, né? E eu só abordei essa coisa do dia a dia e tal, meio engraçadinho, para ficar melhor de fixar, né? Para ficar melhor de entender como o fenômeno da interferência construtiva acontece. Bom, beleza, falei de interferência. E o que é então polarização? Digamos agora que exista uma onda se propagando ali em todos os espaços possíveis, ou várias ondas se propagando em todos os espaços possíveis, como é o caso da onda eletromagnética, né? Ela é tridimensional, geralmente. O que acontece? Queremos deixar que a onda se propague em apenas uma direção. Então, nesse caso, né, tendo em vista esse objetivo de deixar a onda se propagando em uma direção, a gente polariza a onda para fazer com que ela saia de um ponto e chegue a outro ponto, não é? Equidistante a ele. Por exemplo, imagina que essa onda está aqui e tal, se propagando, tarará, e a gente bota um polarizador aqui. Ela vai se propagar mais adequadamente naquele espaço. Tá, e agora? E o que é ressonância? Então, passando agora para nosso último fenômeno ondulatório dessas anotações, temos a ressonância, que nada mais é do que uma alteração na amplitude da onda em decorrência da alteração de uma frequência, da frequência natural dela, certo? Alteração na amplitude em decorrência da alteração de sua frequência natural. O que acontece? Temos uma onda normal ali se propagando, tarará, aí de repente vem algo, né, e fica ondulando mais ainda ela, até que ela passe a ter uma maior altura de onda, certo? E aí isso provocará, em alguns casos, fissuras, rompimentos, né? Como foi o que aconteceu naquela ponte dos Estados Unidos, né? Estava ali oscilando, ela não foi feita para oscilar, certo? Mas o que acontece? Com o tempo, né, com o desgaste, a ponte ela foi ali e tal, realizando um movimento periódico, uma oscilação, e de repente suas frequências foram alteradas, até que houve a mudança ali na amplitude e a ponte acabou se partindo. Beleza, gente? Bom, gente, para demonstrar no espaço como uma onda se propaga, como uma onda mecânica se propaga, construímos esse aparato simples que se chama máquina adesiva. Utilizamos fita adesiva, o famoso durex. Utilizamos também palitos de churrasco, né, de bambu, e espaçamos ele aproximadamente 2, 3 centímetros entre um e outro. E é importante notar que essas ondas, como eu disse anteriormente, elas vão obedecer àqueles fenômenos ondulatórios, né? E é importante vocês repararem como cada pulso irá se propagar nesse espaço. Importante ressaltar que a onda que eu gero aqui, nesse lado, não vai ser igual à onda que eu gero aqui, nesse lado. Por quê? Porque, observem, aqui no meio
nós temos uma diferença entre esse aqui, esse palito aqui e esse. O que, obviamente, vai alterar a densidade da corda, podemos assim dizer, né? Claro, obviamente isso não é uma corda, mas representamos, né, convencionamos como corda, né, tudo aquilo que vai propagar essa onda mecânica no espaço. Esse foi o experimento máquina de Shiva, onde mostramos para vocês como um pulso se propaga no espaço, como ele reflete, como ele refrata, né? Como a onda transversal se comporta no espaço. Beleza? Espero que tenha ficado bem explicado alguns tópicos que eu abordei nessa aula. Obrigada, gente, pela atenção e espero que vocês tenham gostado. Assim, gente, tendo em vista dois meios diferentes, visto que os palitos que compõem a corda não são todos do mesmo tamanho, como podemos observar aqui nesse meio, temos então dois meios diferentes, onde já sabemos que a velocidade de propagação de uma onda na parte mais fina será sempre maior do que na parte mais grossa, já que uma maior densidade impossibilita um aumento progressivo na velocidade. Nota-se então, se a corda fina estiver vibrando, por exemplo, a uma frequência de 10 vibrações, percebem que ela vai afunilando à medida que chega à outra extremidade, teremos uma frequência de 10 pulsos por segundo, chegamos ao ponto de união das duas cordas, Consequentemente, 10 pulsos por segundo irão se propagar na corda grossa. Concluímos então que a frequência de uma onda não se altera quando ela é transmitida de um meio para outro, obedecendo à equação do comprimento de onda, que nos diz que a velocidade sobre a frequência será igual à velocidade que é transmitida naquela onda. Então, na máquina de Shiva, medimos o comprimento total dessa espécie de corda, né? Não é uma corda, porém, se imaginarmos em um espaço maior, poderia ser vista como uma corda. É importante perceber que esses palitos que compõem a corda não são todos do mesmo tamanho, o que provoca uma mudança na densidade da mesma. Assim, sabendo que toda onda mecânica transversal, como é o caso da nossa, sofre fenômenos de refração, reflexão, para o nosso caso, teremos aqui uma reflexão quando os pulsos de onda, ao se propagarem, retornam mantendo as mesmas características da onda original. E na refração, quando os pulsos passarem de um meio para o outro, sofrendo mudança em sua direção de propagação, mudando também a sua velocidade. Bom, quando a gente fala de propriedades de ondas, é importante relatar que essas propriedades elas vão mensurar como a onda se comporta no espaço. E dentre elas, nós temos comprimento de onda, dada pela letra grega epsilon. Não é epsilon. É lambda. Lambda. Começar do começo, bora. Né? É aquilo. Ou soma ou some. Então, veja, vamos botar na vida real. Ou soma ou some. Imagina que a pessoa A tá bem intencionada ali. Certo. E a pessoa B, não, melhor, imagina que A é um cara muito rico, tem muito dinheiro, aí aparece uma pessoa oportunista B, que não tem nada para oferecer, só tem débito, só tem dívidas. Aí beleza, eles na hora de se somarem, né,
A, bem intencionado, quer somar, mas B não quer somar, B Você quer sabe diminuir. que não tá gravando essa parte, só tá gravando até ali, né? Tá gravando essa primeira parte. Eita, meu Deus!